Bom dia, amigos. Ali estava uma mulher pega em adultério. Ela tinha se relacionado sexualmente com alguns homens e agora estava sujeita a eles, pois fora pega em adultério. Diante desse fato, do que ocorreu, passaram a julgá-la, mas também a condená-la segundo a lei de Moisés, que dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta. Ou seja, não só a mulher, mas também o homem. Isso você pode ver lá em Levítico 20, no verso 10. E Deuteronômio 22 até o 25. Sim, amigos, essa era a lei que regia a todos. Homens e mulheres como se fosse um decreto sem mudança nenhuma. Mas haveria de ter uma diferença com relação deste pecado, uma vez que aqueles mesmos que acusavam já havia usufruído do seu leito. Portanto, faziam-se no mesmo, vamos dizer assim, nível na escala de pecado. Pois bem, Jesus estava sentado, ensinando a todos que ali o rodeavam. E muitos que ali estavam ouvindo a sua pregação. Lá em João fala isso. Então, eles vendo o mestre da lei, trouxeram essa mulher e colocá-la na sua presença. E para acusá-la, porque era a sua intenção, e também para acusar Jesus, o interrogaram. Não se tratava somente de fazer aquela infeliz pagar com seus desvios. Não era. Mas fazer com que a afirmação de Jesus dissesse-lhes meios para acusá-lo também, porque ensinava a todos sobre a bondade e, portanto, agindo assim, abririam precedentes. Ou seja, eles queriam abrir um caminho para eles mesmos fazerem o mal. Para a surpresa de todos, veio o paradoxo. O acontecimento imprevisto leva-os para o passado para que eles já haviam feito com relação a esta mulher, que eles mesmos estavam ali acusando, mas eles mesmos eram os próprios que usufruíram daquela moça. Oh, meus caros, como é triste saber que temos pecados também. E que muitas vezes está relacionado com aqueles que acusamos. Talvez aquela mulher, quando adolescente ou jovem, ou até mesmo criança, suas esperanças, talvez que um dia pudesse ser uma doutora, ou talvez uma mestre da lei, não conseguiu. Mas aqueles mesmos que estavam acusando-lhes, foram eles mesmos que tiraram suas esperanças. Como é triste saber que existem homens assim, não é verdade? Que acabam com a esperança de crianças, de adolescentes, de jovens e até muitas vezes de adultos. E que são eles mesmos que têm prazeres inferiores para colocar essas pessoas nos maus caminhos. Sim, homens que se dotam de se acharem porque possuem algum tipo de status ante a outros, pode se acharem no direito de abusar dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, e ainda expô-los aos desígnios animalescos, pois os animais não, pois eles talvez agem como os animais, mas os animais agem por instintos, mas os homens não. Mas assim mesmo, os animais algumas vezes são melhores do que os homens. Estamos aí diante de um problema gravíssimo, pois são homens cruéis, são homens sem o mínimo de bom senso, são eles que querem apedrejar aquela coitada que cai aos pés do mestre, pedindo-lhe ajuda, pois não encontra outra saída
a não ser jogar-se. Quantos hipócritas existem no mundo? Alguém saberia responder? Claro que não. Porém, uma coisa devemos saber, que existem muitos e aos montes destes hipócritas. Direciona suas pedras em direção daqueles pobres coitados que estão no lamaçal dos pecados, pois sentem a necessidade de assim fazer. E muitas vezes foram eles que colocaram esses que eles estão acusando ali naquele problema. Querem matar porque sentem a necessidade que já não basta de ter eles ao seu lado. Eles querem andar supostamente certos, porque procuram aqueles caídos que às vezes se entregaram aos pés de Jesus. Aí eles pensam assim: vamos tirá-los da face da terra. Agora vem o mestre e lhe dizem: quem de vocês que não tem pecados? Ora, quem? Ter pecados não justifica que iremos acatá-los. Mas diante da situação, o melhor seria calar e ir embora que atirar a pedra. Fica difícil, amigos? Meus caros, quando somos expostos que somos pecadores, às vezes até piores do que aqueles que estamos acusando. Quando temos segredos que por pouco faz a diferença, em relatá-los para alguém, mesmo que esse seja nossa esposa, nossos maridos, porque isso não irá te trazer conforto nenhum, quem sabe até piorar a relação, mas às vezes temos segredos. O problema está em não admitir que somos muitas vezes maus e que necessitamos também do perdão, e não somente isso, Não somente isso. Continuar cometendo as mesmas ações dos mestres da lei. Cadê teus acusadores, mulher? Onde eles estão? Sumiram? Não os vejo, disse ela. Então o mestre disse-lhe: não faça igual a eles. Vá embora e não peques mais. Sim, meus caros, vá e não age conforme esses homens que, porque pensam que têm títulos ou status, acham-se no direito de expor os pecados dos outros, esquecendo dos seus segredos acariciados, dos quais são pecados também. O que importa agora não é revelá-los a ninguém, mas deixá-los, pois Jesus Cristo, caros amigos, os conhece. Não é mesmo? Eu sei que Ele conhece seus segredos, aqueles que você esconde dos seus familiares, quem sabe da sua esposa, quem sabe do seu marido, quem sabe dos seus filhos, quem sabe dos seus amigos, quem sabe de todos. Não importa quais sejam, deixe-os de lado e vá, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior contigo, que talvez fosse revelar a todos que os que têm, assim como Maria Madalena, poderia ser pior do que o dela. Mas antes de terminar, eu quero dizer onde está escrita essa história. Essa história está escrita em João, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Alguém pode dizer, mas essa história, ela não é uma história encontrada nos ensinos gregos. Talvez também não seja encontrada nos escritos originais, mas podemos saber que ela veio acompanhada em outros textos. E você pode observar isso, que pode, em alguns manuscritos, trazem essa história depois de João 21, 25, e em outros traz em Lucas 28, 32. Nos manuscritos
depois de vê-los, concluímos que eles só podem ser exatos. E para finalizar, eu ainda gostaria de ler um texto que encontramos em Mateus 23, Mateus 23, 37 e diante. Diz assim, ó. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis alcançar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Pois bem, Jesus estava aqui acusando aqueles que matavam os profetas e os mensageiros. E eu pergunto a vocês, Maria Madalena, depois do seu encontro, foi ou não uma mensageira do Senhor? Então, e agora? Continuaremos apedrejando aqueles que supostamente parece que têm pecados, sabendo que nós temos segredo que não faz nenhuma diferença relatá-los. Até mais. Tchau.